Olá, tudo bem? Espero encontrar você bem aí na sua casa. A gente está mais um momento nos encontrando aqui nesse bate-papo nosso espiritual. E eu quero mais uma vez lembrar, e você possa nos ajudar também na divulgação das mensagens, quando você passar para todas as pessoas a informação ou replicando a mensagem, pede lá para confirmar e para seguir o nosso canal, para que a gente possa ter um acompanhamento lá significativo na rede social. Muito obrigado por essa sua ajuda também mais uma vez. Hoje a gente quer conversar sobre o antagonismo humano. O que significa isso? Bom, o antagonismo é aquilo que é uma característica na humanidade que faz com que nós possamos ter ideias divergentes, conceitos divergentes, métodos divergentes. E não é diferente esse momento que a gente está vivendo, em que a humanidade, talvez, ela amplia ou amplifica o desafio desse momento em função do antagonismo. Muitos têm uma ideia a respeito da pandemia de uma maneira, outros têm de outra, muitos pensam a melhor maneira de tratar esse momento, de sair desse momento, e acaba que nós ficamos ouvindo todas essas proposições e acabamos muitas vezes, às vezes nem andando objetivamente. Nesse ponto, talvez a natureza e principalmente os outros seres vivos, os animais, eles nos ajudam, porque eles vão pela sua condição natural, aquilo que está referente à sua objetividade de sobrevivência. Mas vamos lá, dentro disso, o que nós podemos trazer como um grande aprendizado na palavra de Deus? Então vamos ao ponto mais sublime que tem para eu e você, como ser humano. Uma questão fundamental para toda a nossa vida, seja em qualquer momento, mas acima de tudo nesse, a questão principal é viver ou morrer. Se a saúde é bem realizada, dentro da tratativa correta, nós estamos favorecendo o viver. Se ela falta insumos, se ela não tem recurso ou ela não é bem elaborada, nós corremos o risco de morrer. E a vida humana, ela vive esse antagonismo entre viver e morrer. E aí chega o apóstolo Paulo, inspiradamente por Jesus Cristo, e ele traz essa mensagem à igreja de Cristo, para que a gente possa entender isso, fugir do antagonismo de duas situações tão opostas entre viver e morrer e chegarmos a um consenso de uma decisão favorável e absoluta. E ele fala o seguinte, na carta aos Romanos, no capítulo 14, ele usa um trecho dessa passagem que ele fala, olha, nenhum de vós vive ou morre para si. Porque se vivemos ou morremos, que seja para o Senhor. De sorte que, vivos ou mortos, somos do Senhor. O que ele está propondo com isso aí? Pegue a vida que tanto nós desejamos, mas pegue a morte que nós abominamos e não queremos, e ele fala, junta tudo isso e dá um único foco para ela. Para onde? Para o Senhor. De sorte que esse Deus, ele que tem o poder e a capacidade, ele trata da nossa vida como ele trata da nossa morte. Por isso que Jesus, o Deus encarnado, a promessa do Deus vivo, ele veio e realizou isso para nós. Ele veio como Deus em forma de homem e ele viveu a vida que temos, como ele experimentou a morte que teremos. Logo, quando ele funde isso nele, quebrando a maldição desse antagonismo entre a vida e a morte, ele traz isso para uma uniformidade por Deus. Portanto que a vida que tínhamos e a morte que teremos, agora podemos ter a vida de Jesus e a morte de Jesus. E isso representa para nós o que? Em Deus, no Senhor, a garantia de que em Cristo somos vencedores, venceremos a morte. Por isso que Jesus diz que aquele que está nele, ainda que morra, viverá. Por essa condição, o apóstolo ele vai logo adiante na mesma carta, ele fala, olha, que Deus, o Deus da esperança, vos enche de alegria, de paz, pela fé, para alcançar e abundar a esperança
pela virtude do Espírito Santo. Então, sabe esse sentimento? Eu estou agora em isolamento, eu estou angustiado. Agora eu estou triste. Eu não sei se agora os casos estão aumentando e se eu vou viver ou se eu vou morrer. Saia desse antagonismo humano. Entenda o poder de Deus. Centre a sua vida naquilo que é o ideal de Deus. Seja a vida, seja a morte, em Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe o Brasil e traga em Jesus a vitória que todos nós cremos e temos a certeza que virá. Amém.